E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado da outra aula. Deu bastante trabalho para fazer. O que eu já falar nessa aula então? Vai ser Pop Art. Por que a gente vai falar da Pop Art? É um tema que é super interessante da gente discutir, principalmente porque ela é muito atual. Antes da gente entrar na Pop Art em si, vamos situar primeiro onde surgiu, como é que estava o mundo nessa época. Que época a gente está falando? 1950. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo vivia num clima de crescente prosperidade econômica, o que gerou um sentimento de otimismo e esperança nas pessoas, principalmente nos Estados Unidos. Se antes a Europa era o centro do mundo, agora a nossa atenção se volta toda para a América do Norte e expandiu sua cultura pelos 4 cantos do mundo e influencia os costumes até hoje. A década de 50 também teve outros confrontos políticos, como a Guerra Fria, que foi marcada por disputas ideológicas entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Além disso, tiveram os inúmeros avanços tecnológicos, comunicacionais e principalmente científicos. Mas o que influenciou mesmo a cultura e o American Way of Life foi o boom de referências vindas da moda, do cinema, da arquitetura, do rádio, da fotografia, da música e um objeto que fez com que tudo isso chegasse mais rápido no conforto da casa das pessoas: a televisão. No Brasil, o plano era crescer 50 anos em 5, com Juscelino Kubitschek no poder. Nessa época também foi criada a Petrobras e a Bossa Nova. Em setembro de 1950, era inaugurada a TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina. Tantos avanços assim classificaram os anos 50 como a Idade de Ouro. E as pessoas eram a todo momento estimuladas a consumirem essas referências do mundo, mediadas, como já disse antes, pela televisão. Em 1956, 6 anos depois da chegada da televisão, o Brasil já contava com 1,5 milhão de aparelhos. Todo mundo passou a ter televisão em casa. Novelas, filmes, músicas e as regras da moda do que consumir vinha tudo da televisão. E claro, a propaganda, principalmente. Começou a ser criada nessa época também com a propaganda um conceito chamado marketing. O marketing nada mais é do que inventar necessidades para as pessoas, que elas na verdade não têm. Por exemplo, uma pessoa já tem muitos sapatos. Aí vem a propaganda, faz uma publicidade maravilhosa em cima do sapato, dizendo que o sapato é maravilhoso, que ele tem um solado diferenciado, que ele tem um design diferente, que ele tem uma cor diferente. Isso cria uma espécie de desejo nas pessoas de ter aquele sapato, já que aquele sapato é tão maravilhoso assim. Isso cria essa vontade de ter aquele sapato. Então a pessoa vai lá e compra o sapato. Na verdade, não precisando desse sapato, porque digamos que uma pessoa que tem 10 pares de sapato, para que ela vai precisar de mais um par de sapato? Pensando numa necessidade assim, necessária. Bom, eu não tenho sapato, então eu vou comprar porque eu não tenho sapato. Mas a pessoa tem 10 pares de sapato. E aí ela é convencida a comprar mais um par que aquela propaganda inventou que ela precisava daquele par. Deu pra entender? Voltando para essa época, todo mundo feliz, a economia bombando, um consumismo lá em cima, e a Pop Art fez o quê? Se apropriou de tudo isso. Então o termo Pop Art ele foi usado pela primeira vez em meados de 1950, né, a década que a gente está falando agora, para descrever um grupo de artistas ingleses chamado Independent Group. Primeiramente, a Pop Art ela foi criada na Europa, né? Ela surgiu primeiramente na Europa, assim como a maioria das outras vanguardas também. Se não sabe o que é vanguarda, assiste o segundo vídeo que lá eu explico o que é vanguarda. E nesse grupo tinha um cara chamado Lawrence Alloway. Ele era líder do grupo e criador desse termo Pop Art. A ideia inicial da Pop Art era então contestar justamente esse limite entre alta e baixa arte, digamos assim. O que era antes longe, intocável, que estava numa galeria lá fechada, agora isso se torna perto, fazendo parte do dia a dia, tocável. Então o que antes estava muito distante, agora se torna super perto e fazendo parte do cotidiano das pessoas. E por que não isso também ser arte? Além daquela arte que está lá na galeria, por que esses produtos do cotidiano não podem ser também uma forma de arte, já que são tão elaborados e tão feitos para as pessoas consumirem? Por que o consumo também não pode ser arte? Então essas imagens que todo mundo tinha em volta dos filmes de Hollywood, dos desenhos, das embalagens, propagandas, dos quadrinhos, tudo isso oferecia material visual de símbolos e imagens que eles utilizavam para contestar esse conservadorismo da arte mundial.
e de certa forma esfregar na cara de todo mundo quanto a gente estava consumindo. Então aqui dá pra perceber que a pop art inicialmente ela não foi criada pra ser uma vanguarda artística, ela não foi criada pra fazer parte do modernismo, ela foi criada primeiramente como uma forma de protesto desse consumo desenfreado, desse capitalismo desenfreado. Mas aí a pop art começou a dar tão certo e fazer tanto sucesso comercial que nos anos seguintes ela foi incorporada pela arte, que obviamente as galerias viram que essa era uma manifestação que dava renda, que gerava lucro. E uma das primeiras obras que escracham esse movimento é do Richard Hamilton. O nome da obra é O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes, que é essa obra aí que a gente está vendo. Então essa obra em específico, ela marca o começo da pop art. Reparem que essa obra ela tem todos os elementos que compõem a cultura popular da época. Então essa obra ela é uma fotomontagem toda feita com imagens de propaganda. Basicamente uma sátira ao consumismo e à vida no subúrbio. Bom, até então a gente está falando da Europa. Mas logo em seguida vão começar as primeiras manifestações da pop art nos Estados Unidos, onde ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais forte e estabeleceu como centro da cultura pop, além de ajudar a projetar os Estados Unidos para o mundo inteiro. Nessa primeira leva de artistas pop dos Estados Unidos, a gente tem um cara chamado Robert Rauschenberg. que ele dizia que pintar diz respeito à arte e à vida. Um par de meias não é menos adequado a criar uma pintura de madeira, pregos, tinta a óleo e tecido. E uma das mais famosas obras dele é o monograma. Que o monograma ele é uma pintura combinada. É uma plataforma de madeira salpicada de tinta e em cima dela tem um bode empalhado, um pneu no meio. Então ele faz essa combinação de elementos 2D e 3D, bidimensional e tridimensional. Outra obra dele bem famosa é o Tracer. Essa obra ela faz parte de uma série de serigrafias. Peraí, só um minuto. Sabe o que é serigrafia? A serigrafia, ou também chamada de silk screen, é a arte de impressão em que a tinta utilizada é vazada através de movimentos feitos com um rodo ou puxador em uma tela. A tela para serigrafia é em nylon e deve ser esticada com um bastidor de aço, alumínio ou madeira. A serigrafia pode ser impressa em vários tipos de materiais, como por exemplo vidro, tecido, papel, plástico e madeira. Voltando então pro Robert Rauschenberg. essa serigrafia faz alusão à Guerra do Vietnã e mostra uma águia e helicóptero, símbolos do patriotismo e da guerra. Então vocês reparem de novo que a pop art ela sempre usa temas atuais, ela sempre usa elementos do que está acontecendo na época. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. Além de ressaltar o patriotismo e esse símbolo da bandeira dos Estados Unidos, como na obra do Jasper John. 3 bandeiras. E essa bandeira consiste em 3 telas de diferentes tamanhos, cada uma pintada com estrelas e listras. Juntando todas as 3, elas se transformam numa única obra que tem essa ilusão de tridimensional. Ela tem a ilusão de ser uma obra 3D. Percebam aí também um ponto muito interessante que é a repetição. Por que da repetição? Já que o consumo era tanto e tão desenfreado, eles estavam querendo ressaltar essa quantidade de vezes que a gente consome a mesma coisa, através da repetição. Também tem essa outra obra que é o Bronze Pintado. Ele tenta criar essas esculturas híbridas com latas de cerveja, sapatos, e esses objetos recebem esse acabamento metálico de tinta ou spray, como nesse caso dessa obra. Detalhe, uma das latas está cheia e a outra está vazia, mesmo que a gente não consiga ver. Será que esse detalhe não era um questionamento para, por exemplo, o que vale mais? O conteúdo ou a embalagem? Como ser atraído pelo exterior sendo o interior vazio? E aí tem outro cara também que eu particularmente adoro, que é o Claes Oldenburg. Basicamente ele pega objetos do cotidiano e ele amplia esses objetos. Então ele dá uma forma muito maior, uma dimensão muito maior que esses objetos têm. Por exemplo, aqui com esse hambúrguer, deforma as proporções originais daquele objeto. Então ele usa esses objetos do cotidiano para explorar essas diferentes identidades que essa forma assume quando ela muda de tamanho, de material e de ambiente. Porque não só ela muda de tamanho, mas como ela é colocada normalmente em ambientes que ela não faria parte se ela tivesse no tamanho original. Outro cara também bastante interessante na pop art é o Roy Lichtenstein. que ele ficou famoso por uma obra muito particular, que ele tirava dos cartoons, tirava das revistas em quadrinhos. Uma das revistas que ele costumava utilizar para retirar essas imagens era a revista Weird Science. Ele escolhia um quadrinho dessa revista e ampliava esse quadro, transformando num tamanho muito maior, usando principalmente cores primárias e muito vibrantes. Embora a arte desse artista refletisse bastante a cultura pop, com bastante humor, bastante ironia, ele apresentava de uma maneira muito distante, assim, sem muita emoção, ainda que tivesse um sentimento na feição daquelas pessoas, ainda que tivesse uma dramaticidade no desenho, ainda que tivesse uma cena ali específica, tão desenhada, era tão gráfica,
gráfico que ela se tornava distante. Então fica nessa dualidade entre uma imagem super dramática, mas ao mesmo tempo tem um distanciamento. Não sei se deu pra entender. Enfim, vejam aí. Então aqui a gente tem Andy Warhol. acredito que seja um maior expoente da pop art, a pessoa que levou realmente a pop art pro mundo. A própria personalidade dele, o jeito dele se tornou uma marca da pop art. Então as imagens que ele usa vão desde imagens completamente banais e ele dá um outro significado quando transformada em uma peça de arte. Então ele reinventa toda a pop art com essa reprodução mecânica. Normalmente as obras dele são em serigrafia, mas também tem colagem, uso de materiais descartáveis, normalmente não usáveis e obras de arte. E o Andy Warhol, ele gostava de se posicionar primeiro como um empresário. Depois ele dizia que ele era artista. A figura do Andy Warhol enquanto empresário e celebridade fazedora de dinheiro era colocada na frente do personagem artista, que obviamente ajudou ele a valorizar muito mais a figura dele, né? Ele deixava claro que essa arte era cara e ele não se importava com o preço que ele ia cobrar, porque sabia que as pessoas iam comprar. Desse modo, ele transformou a arte dele numa empresa de sucesso, né? Muito mais do que a arte por fazer arte, por expressar um sentimento, alguma coisa assim. A arte virou uma empresa, uma coisa que gerava muito lucro. Tanto que ele chamava o próprio ateliê dele de The Factory. que é a fábrica. Com isso, ele removia totalmente qualquer traço manual exclusivo dele. Ou seja, ele não tinha exclusividade na produção. Não era exclusivamente ele que fazia todos os trabalhos, mas sim outras pessoas também faziam os trabalhos. E ele só assinava. Então não importava se tivesse sido ele ou não a fazer aquela obra. Se saiu da The Factory, era a conta. Então uma das obras mais famosas dele é Marilyn Monroe. ele também usava outros ícones da cultura pop, Michael Jackson, Elvis, Che Guevara. Mas voltando agora para Marilyn, essa obra era um díptico. O que é um díptico? É uma obra em duas partes. É uma parte dividida ao meio, normalmente por uma dobradiça, e a outra parte. Então ele pega essa foto da Marilyn Monroe e reproduz ela em muitas variações. Então cada foto, apesar de ser a mesma Marilyn, apesar de ser a mesma foto, é diferente uma da outra. E ele usa bastante cores fortes num lado do díptico, em contraste com o outro lado, que ele usa esses tons mais esmaecidos, como se de um lado fosse essa figura radiante, forte, célebre, e do outro lado fosse a figura mais triste dela. Uma outra obra do Andy Warhol muito famosa são as latas de sopa quente, que eram 100 repetições da lata em serigrafia. Então ele repetiu essas latas 100 vezes. Quando a pessoa chegasse na frente da obra, ela se deparasse com o próprio consumo. Daí nesse momento ele já parte para a escultura também, não só as pinturas, não só a serigrafia, mas ele parte já para uma coisa 3D, que ele também reproduziu essas caixas de sabão em pó, que eram vendidas por $350 cada. O Andy Warhol tinha tão claro o propósito dele, que é transformar essa arte em mercadoria. Interessante a gente pensar que ele pega um objeto que já é mercadoria, transforma em artigo de arte e vende aquilo como também mercadoria por um preço muito maior. Sobretudo porque tinha assinado que era uma obra do Andy Warhol. Só pelo fato de ser dele, já valia muito. E as pessoas compravam, viu? Daí a partir da metade da década de 60, mais ou menos, ele se tornou já um artista multimídia, que ele passa a atuar em outras áreas, como cinema, música. Ele filma inicialmente em 16mm e depois numa Super 8. E a produção filmográfica dele é bem underground, que hoje em dia são clássicos do gênero. Então um dos filmes dele é basicamente um corpo dormindo, corpo humano assim dormindo. Então o filme chega a ter várias horas só do corpo dormindo, só daquela pessoa dormindo. Ou também tem a imagem de um edifício a partir de uma janela. E esse filme dura horas e horas. São filmes conceituais onde nada acontece. vamos botar umas aspas aí nesse nada, porque parece que não acontece nada, mas está acontecendo. Justamente para quebrar, talvez, com essa ideia de cinema clássico, ou tentar trazer uma nova perspectiva dentro da indústria cinematográfica. Além disso, ele fotografou várias celebridades usando a sua famosa Polaroid. E ele tem uma famosíssima frase que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas que talvez poucas pessoas saibam que é do Andy Warhol, que é dessa época, que é da pop art, que é: um dia todos terão direito a 15 minutos de fama.